Às vezes, o milagre não é um evento grandioso, com luzes e trombetas. Às vezes, o milagre é apenas um peito que volta a subir quando deveria ter parado para sempre. Às vezes, o milagre é um rabo que abana timidamente depois de anos de paralisia pelo medo. Vivemos em um mundo acelerado, onde a dor é frequentemente ignorada se não estiver gritando por atenção, e onde o descarte de vidas se tornou uma prática comum, quase burocrática. Mas hoje, eu preciso que você pare. Eu preciso que você respire fundo e se desconecte do ruído lá fora, porque vamos entrar em um lugar escuro. Não para ficarmos lá, mas para entender o preço da luz. Vamos contar a história de uma criatura que foi reduzida a menos que um objeto. Um ser que a própria morte parecia ter esquecido de levar, talvez porque o destino tivesse guardado para ele uma virada tão improvável, tão estatisticamente impossível, que se fosse ficção, você diria que é exagero. Esta é a história real de como o fundo do poço pode se tornar o alicerce para alcançar o céu. Esta é a história de Bento. Para entender a virada, precisamos entender a queda. E a queda de Bento não foi um acidente, foi uma sentença. Ele nasceu sem nome, em um criadouro clandestino, daqueles que existem nas sombras das grandes cidades, escondidos atrás de muros altos e portões enferrujados. Ele não era um cão desejado, ele era o excedente, o refúgio, como chamavam. Nascido com uma leve má formação na pata traseira e uma pelagem que não seguia o padrão da raça, ele foi separado da mãe cedo demais. Não para ser vendido, mas para ser jogado nos fundos de uma propriedade rural, onde servia de alarme para um depósito de ferro velho. O conceito de cachorro que temos, o amigo leal, o companheiro de sofá, o guardião da casa, não existia na mente dele. Para ele, a existência se resumia a um raio de 2 metros, delimitado por uma corrente pesada que pesava mais do que o seu próprio corpo nos primeiros meses de vida. O tempo, para quem sofre, não passa em horas ou minutos, passa em ciclos de dor. O verão era o inferno, onde o sol transformava sua pequena área de terra batida em uma chapa quente, sem sombra, sem água fresca. A água que ele tinha era verde, estagnada em um pneu velho cheia de larvas. O inverno era a tortura silenciosa, onde o frio entrava nas juntas de seus ossos e o fazia tremer tanto que seus dentes batiam até quebrarem. Ele aprendeu a cavar buracos na terra dura para tentar encontrar algum calor geotérmico, encolhendo-se em posição fetal, sonhando com um calor que ele nunca tinha sentido, talvez uma memória genética do ventre de sua mãe. A fome era sua única companhia constante. Costelas que pareciam lâminas sob uma pele infestada de sarna. Ele comia o que encontrava: insetos, restos de lixo jogados ocasionalmente e, nos dias mais desesperadores, terra. Sim, ele comia terra para enganar o estômago, que se contorcia em espasmos de vazio. Durante 4 anos, essa foi a sua vida. 4 anos. Tente imaginar passar 1460 dias sem um único toque de carinho, sem ouvir uma voz gentil. A única interação humana que ele conhecia era o grito, o chute, para que ele parasse de latir, ou o barulho de uma bota batendo no chão. Ele se tornou um fantasma. Sua pelagem caiu. Sua pele tornou-se uma carapaça cinza e grossa. Seus olhos, antes brilhantes, tornaram-se fossos opacos de resignação. Ele parou de latir. Ele parou de esperar. Ele se tornou uma estátua de sofrimento, invisível para o mundo que passava na estrada a apenas 500 metros dali. Carros passavam com famílias, música, ar-condicionado, e ali, separado por um pequeno bosque e pela crueldade humana, estava um ser vivo apodrecendo em vida. Mas o universo, em sua misteriosa tecelagem de destinos, decidiu intervir. E não foi de uma forma suave, foi através do caos. Uma tempestade torrencial atingiu a região. Ventos de mais de 100 km por hora arrancaram telhados, derrubaram árvores e, crucialmente, derrubaram a cerca podre que escondia aquele ferro velho do mundo.
A polícia foi chamada não por causa do cachorro, mas porque havia suspeita de atividades ilegais expostas pela tempestade. Quando os oficiais entraram no local, sob a chuva forte, eles viram carros desmontados, pilhas de metal retorcido e lixo. Eles estavam prontos para prender criminosos. Eles não estavam prontos para o que encontraram atrás do galpão principal. Um dos policiais, um veterano chamado Marcos, viu algo se mexer na lama. Parecia um saco de lixo cinza sendo arrastado pelo vento. Ele iluminou com a lanterna e então ele viu o olho. Um único olho aberto no meio daquela massa irreconhecível. Marcos recuou, chocado. O cheiro era insuportável, uma mistura de infecção, necrose e chuva suja. O saco de lixo era um cachorro, ou o que restava de um. Ele estava deitado em uma poça, a corrente esticada ao máximo, impedindo-o de alcançar um pedaço de telhado para se proteger da chuva. Ele estava se afogando na lama, fraco demais para levantar a cabeça. Marcos, um homem treinado para enfrentar bandidos armados, sentiu as lágrimas se misturarem com a chuva em seu rosto. Ele gritou por ajuda, não policial, mas médica. A cena do resgate foi caótica. O animal rosnou quando tentaram tocá-lo, não por agressividade, mas por terror absoluto. Ele não sabia o que aquelas mãos queriam. Para ele, mão humana significava dor. Foi preciso cobri-lo com um cobertor térmico e cortar a corrente com um alicate industrial, pois o cadeado estava fundido pela ferrugem de anos. Quando a corrente cedeu e o peso saiu de seu pescoço pela primeira vez em 4 anos, ele não correu. Ele simplesmente desabou. Seu corpo não sabia como existir sem aquele peso. Ele foi levado às pressas para uma clínica veterinária de emergência, um trapo molhado sem nome, sem história, apenas com dor. Na clínica, o silêncio que se instalou quando ele foi colocado na mesa de metal foi ensurdecedor. Veterinários experientes, acostumados a ver atropelamentos e doenças, desviaram o olhar. O estado de negligência era tão absoluto que desafiava a compreensão. Ele pesava menos de 10 quilos quando deveria pesar 30. Seus rins estavam falhando. Ele tinha dirofilariose, erliquiose e uma infecção generalizada na pele. Uma das patas traseiras estava tão comprometida que a amputação parecia inevitável. A eutanásia foi colocada na mesa, não como um ato de crueldade, mas de misericórdia. Ele está sofrendo demais, disse um doutor. Talvez o ato mais gentil seja deixá-lo dormir. Mas havia uma veterinária residente, Helena. Ela olhou nos olhos daquele cão. E ao contrário do que todos pensavam, ela não viu um animal que queria morrer. Ela viu medo, sim, viu dor, muita dor. Mas lá no fundo, naquela centelha teimosa que define a vida, ela viu uma pergunta. Ele parecia perguntar: é só isso? A vida é só isso? Helena colocou a mão enluvada sobre o focinho dele. Ele não recuou. Ele soltou um suspiro profundo, trêmulo, e fechou os olhos. Helena tomou a decisão que mudaria tudo. Nós vamos tentar, ela disse. Só por hoje. Vamos ver se ele passa a noite. Aquela noite se transformou em 2, depois 3. A primeira semana foi uma batalha campal contra a morte. Ele recebeu transfusões de sangue. Foi banhado com soluções medicinais que faziam sua pele em carne viva arder, mas que eram necessárias para matar as bactérias. Ele gemia baixinho, mas nunca tentou morder. Era como se ele entendesse, em algum nível primitivo, que aquela dor era diferente. Era uma dor que curava, não uma dor que punia. Helena lhe deu o nome de Bento, porque ele é abençoado por ainda estar aqui, disse ela. A recuperação física foi lenta e tortuosa. A cada grama que ele ganhava parecia uma vitória olímpica. Mas a recuperação da mente, essa era a verdadeira montanha a ser escalada. Mesmo depois de sair do risco de morte iminente, Bento era um cão quebrado. Ele não sabia ser um cachorro. Ele tinha medo de grama.
O toque da grama em suas patas o fazia pular e tremer. Ele tinha medo do céu aberto. Quando o levavam para o pátio, ele se arrastava rente ao chão, procurando um teto, uma mesa, qualquer coisa para se esconder. O céu aberto significava tempestade e calor para ele. Ele não sabia brincar. Se jogavam uma bola, ele se encolhia, achando que era uma pedra atirada contra ele. Helena o levou para casa como lar temporário. Ela sabia que ele não sobreviveria em um abrigo. O barulho e o caos o matariam de estresse. A casa de Helena tornou-se o santuário de Bento, mas não foi um conto de fadas imediato. Bento passava dias inteiros parado em um canto da sala, virado para a parede. Era a síndrome do cão de abrigo levada ao extremo. Ele se tornava invisível. Ele urinava onde estava deitado porque tinha medo de se mover e ser punido. Helena limpava, falava com voz suave, sentava-se no chão a metros de distância, lendo livros em voz alta para que ele se acostumasse com a presença humana não ameaçadora. Foram meses de um progresso medido em milímetros. Um dia, ele aceitou comer da mão dela. No outro, ele abanou o rabo. Apenas uma vez, um movimento rápido e incerto, quando ela chegou do trabalho. Helena chorou naquele dia. Foi o primeiro sinal de que a alma dele estava voltando ao corpo. A virada, no entanto, a verdadeira metamorfose, aconteceu de uma forma inesperada. Helena tinha um sobrinho, Lucas, um menino de 6 anos com autismo severo. Lucas era não verbal e tinha dificuldade com toques e interações. Um dia, a irmã de Helena precisou deixar Lucas lá por algumas horas. Helena estava aterrorizada. Ela trancou Bento no quarto, com medo de que o cão se assustasse com os movimentos repetitivos do menino ou que o menino se assustasse com a aparência ainda cicatrizada do cão. Mas alguém esqueceu a porta mal fechada. Enquanto Helena estava na cozinha, ela ouviu um barulho na sala. Seu coração parou. Ela correu, esperando o pior. O que ela viu a fez paralisar na soleira da porta. Lucas estava sentado no chão, balançando o corpo para frente e para trás, emitindo um som baixo. E Bento, o cão que tinha medo da própria sombra, o cão que tremia se um adulto levantasse a voz, estava deitado ao lado do menino. Não encolhido de medo, mas relaxado. Ele tinha colocado a cabeça sobre a perna de Lucas. E Lucas, que nunca tocava em ninguém, tinha a mão enterrada na pelagem nova e macia de Bento. Havia uma comunicação silenciosa acontecendo ali. Uma frequência que apenas aqueles que foram feridos pelo mundo conseguem sintonizar. Bento reconheceu em Lucas uma vulnerabilidade que espelhava a sua. E Lucas reconheceu em Bento um ser que não exigia nada dele, que não o julgava, que apenas estava lá. Naquele momento, o cão inútil, o refúgio do ferro velho, encontrou o seu propósito. Ele não era um cão de guarda, não era um cão de exposição. Ele era um curador. A partir daquele dia, a transformação de Bento acelerou. Ele parecia ter entendido por que tinha sobrevivido. Ele começou a procurar interações. Seu medo diminuiu drasticamente. Helena, percebendo esse dom inato, começou a treiná-lo para a terapia assistida. O cão, que antes não conseguia andar de medo na rua, agora entrava em hospitais e clínicas com um colete de cão-terapeuta, caminhando com uma dignidade de rei. A cena que define a virada desta história aconteceu 2 anos após o resgate. Bento foi levado a um centro de reabilitação para veteranos de guerra e policiais feridos em serviço. Havia um homem lá, um ex-policial que havia perdido o movimento das pernas e estava em depressão profunda, recusando-se a falar ou a fazer fisioterapia. Ele estava sentado em sua cadeira de rodas no jardim, olhando para o nada, com a mesma expressão vazia que Bento tinha no dia em que foi encontrado na lama. Bento, solto no jardim, ignorou os outros pacientes que o chamavam. Ele foi direto para esse homem. Ele se aproximou da cadeira de rodas, sentou-se e colocou a pata sobre o joelho insensível do ex-policial.
O homem olhou para baixo, irritado, pronto para enxotar o animal. Mas então, ele viu. Ele viu as cicatrizes no focinho de Bento. Ele viu a falha na orelha. Ele viu o olhar de quem já viu o inferno e voltou. O homem viu a si mesmo naquele cachorro. Lentamente, a mão calejada do policial desceu e tocou a cabeça de Bento. O cão fechou os olhos e encostou o corpo nas pernas da cadeira. O homem começou a chorar. Um choro que estava preso há anos. Ele abraçou o pescoço daquele cachorro e chorou como uma criança. Bento não se moveu. Ele absorveu aquela dor, firme como uma rocha, oferecendo o conforto silencioso que só ele poderia dar. Naquela tarde, o policial falou pela primeira vez em meses. Ele perguntou o nome do cachorro. Quando disseram Bento, ele sorriu fraco e disse: Bento, sim, ele é. A história de Bento correu a região. O cão que foi lixo tornou-se uma lenda local. Mas a fama não importava para ele. O que importava era a cama quentinha que ele tinha agora aos pés da cama de Helena. O que importava era o pote de ração sempre cheio. O que importava eram as manhãs de domingo no parque, onde ele corria. Um pouco manco, é verdade, mas corria, sentindo o vento no rosto, não como uma ameaça, mas como uma carícia. Ele viveu por mais 8 anos. 8 anos de amor puro, intenso e incondicional. Ele ajudou dezenas de crianças, idosos e pacientes a encontrarem um motivo para sorrir. Quando a velhice finalmente chegou, não foi com dor e frio na lama. Foi em um tapete macio, cercado pelas pessoas que ele amava. Seus rins, cansados daquela vida inicial difícil, começaram a falhar novamente, mas desta vez não havia solidão. Helena estava lá, segurando a pata dele. O mesmo policial que ele ajudou estava lá. Lucas estava lá. O quarto estava cheio de amor. Bento olhou para Helena com seus olhos velhos e cansados, mas agora cheios de uma paz infinita. Não havia medo. Não havia perguntas. Havia apenas gratidão. Ele deu um último suspiro, suave, e partiu. Mas a morte não é o fim da história de Bento, porque o que ele deixou para trás é maior do que a sua presença física. Ele provou que não existe caso perdido. Ele provou que a capacidade de amar é a força mais resiliente do universo. Ele nos ensinou que as nossas cicatrizes não são motivos de vergonha, mas mapas de sobrevivência. Elas mostram onde estivemos, mas não ditam para onde vamos. Bento começou sua vida como um prisioneiro da escuridão, invisível e indesejado. Ele terminou como um farol, iluminando o caminho para outros que estavam perdidos. A virada na vida dele não foi apenas ser resgatado, foi a decisão dele de resgatar os outros em troca. Ele perdoou a humanidade pelo que lhe fizeram, e ao fazer isso, ele nos deu uma lição de humildade que jamais esqueceremos. Hoje, no lugar onde ele foi encontrado, não existe mais um ferro velho. O terreno foi limpo e, ironicamente, flores silvestres crescem exatamente no local onde ele cavava buracos para se esconder do frio. A natureza curou a terra, assim como o amor curou Bento. Se você está assistindo a isso e se sente quebrado, se sente que o seu momento já passou ou que as circunstâncias da sua vida definiram o seu destino para sempre, lembre-se de Bento. Lembre-se do cão na chuva. Lembre-se de que a tempestade que parece vir para destruir, às vezes, é a tempestade que vem para derrubar as cercas que te prendem. Lembre-se de que, enquanto houver fôlego, existe a chance de uma virada. Existe a chance de ser abençoado. A história dele é um convite. Um convite para olharmos para os invisíveis, para os quebrados, para os refugos do mundo e vermos não o que eles são agora, mas o que eles podem se tornar com um pouco de amor. Porque no final das contas, quem salvou quem? Helena salvou Bento da morte, mas Bento salvou Helena
Lucas e tantos outros de uma vida sem a profundidade desse amor incondicional. Esta foi a incrível virada na vida de Bento, uma história real, uma história comovente e, acima de tudo, uma prova de que o amor é a única coisa que, quando dividida, se multiplica. Que a memória desse guerreiro de 4 patas continue a inspirar e a aquecer os corações, assim como ele finalmente foi aquecido naqueles anos dourados de sua segunda vida. Durma bem, Bento. Você mereceu cada segundo de descanso. E para você que ficou até aqui, olhe para o seu cão ou para o cão da rua com outros olhos hoje. Talvez, por trás daquele olhar, exista um Bento esperando apenas uma chance para mudar a sua vida também.